Olá amigos do Best Riders, hoje estamos com Bruno Corano, piloto profissional, organizador de corridas da Superbike Series e instrutor da Moto School. Também nosso colunista na Best Riders. Bom, vamos falar um pouco sobre o universo da moto velocidade no Brasil e sobre as mudanças dos últimos anos. Bom, em primeiro lugar, Bruno, MotoGP em São Paulo, o que pode acontecer para os próximos anos? Bom, para quem não está atualizado, os direitos do MotoGP no Brasil estão nas mãos do Emerson, que é um parceiro e amigo, Emerson Fittipaldi. Inclusive, para quem não sabe, quem compra uma moto dele ganha um curso comigo, com a presença dele, é uma parceria nossa. Mas enfim, o Emerson, entre as atividades dele, ele é sócio de uma empresa de marketing esportivo, que é a Momentum, e ele assumiu os direitos para trazer a MotoGP para o Brasil. Ele ainda mantém em sigilo muita coisa, as chances de vir para São Paulo são praticamente nulas, porque o Autódromo de Interlagos não tem condições de ser homologado para uma prova como essa, sem receber reformas muito onerosas. Eu particularmente acredito que as chances disso acontecer são nulas. Agora, já em outras cidades do país, como por exemplo Goiânia, Brasília, as chances do autódromo sofrer modificações e estar apto para receber uma prova desse nível existem, mas eu também não contaria com nada no curto prazo. Eu acho que tem muita coisa aí para ser trabalhada ainda antes disso se confirmar. Atualmente aqui no Brasil a gente tem dois campeonatos nacionais, né, de velocidade, moto velocidade, que é o Superbike e o Moto 1000. Como é que tu avalia? É um número bom ter duas competições, ou a gente está crescendo ainda, vindo de uma década de 80 que a gente tinha onde era mais rica a competição nacional, para nos últimos anos até a Superbike assumir uma posição no Brasil. Como é que tu enxerga essa atualidade e como é que tu prevê o futuro? Eu vejo da seguinte forma, eu ouço dizer que nos anos 80 nós tivemos algumas competições de moto que eram bem posicionadas. Eu tinha recém-nascido, então claro que eu não participei, muito menos acompanhei e não sei explicar porque eles acabaram. Suponho que por má gestão e corrupção das pessoas que cuidam das organizações. O fato é que na história recente, por exemplo, desde que eu comecei a competir, o nível técnico dentro da pista sempre foi muito bom, mas o evento em si sempre foi podre, péssimo, em todos os sentidos. Não levava público, não tinha retorno, não tinha visibilidade, baixa veiculação em TV, quando tinha, estrutura médica ruim, estrutura de sinalização ruim, todas as propriedades que compõem um evento eram ruins. E nós competíamos. Quando definitivamente o campeonato, até então o campeonato nacional ruiu, praticamente chegou a um ponto que estava notório que ele não iria se sustentar, eu convidei alguns parceiros e amigos para que nós fizéssemos um campeonato, mas um campeonato de verdade, por grana, por TV aberta, por TV a cabo, transmitir com um número de câmeras adequado, porque tem gente que fala assim, mas antes tinha TV, tinha. Um autódromo que requer 10 câmeras tinha 5. É mal captado, tudo podre. Falo, fazer direito, fazer a coisa como tem que ser feita. E aí essas pessoas se uniram a mim e aceitaram me dar todo o apoio, mas não quiseram entrar com grana. E aí eu optei assumir isso empresarialmente e seguir sozinho. E aí a gente criou o Superbike Series Brasil, que com o surgimento dele, até então o campeonato da época, definitivamente ninguém mais quis correr lá. E aí nós ficamos sozinhos por 2 anos. E é claro que quando você vê uma pastelaria vendendo muito pastel, o cara quer ir lá e montar uma pastelaria do lado. E uma iniciativa concorrente apareceu, que é o Moto 1000,
é totalmente diferente do nosso, começando pelo fato de que a gente tem, enquanto eles têm 40 pilotos, a gente tem 250, a gente tem 7 categorias, da mais básica a extremamente profissional, eles não. Os melhores pilotos do país estão aqui, lá não. Eu costumo até brincar assim, a Stock Car é a categoria de carro referência no país, é onde verdadeiramente tem pilotos. E tem a Porsche Cup, que bem ou mal são senhores indo lá para correr num estilo meio diversão, um peguinha de amigos. Você falou da questão empresarial de assumir sozinho. Como é que as fábricas e as marcas, como é que elas veem um campeonato nacional de moto velocidade e que tipo de apoio elas oferecem? O campeonato surgiu em um almoço entre eu e um executivo da Pirelli, que é a maior fabricante de pneus do mundo e no Brasil detém mais de 80% de share, ou seja, são fortíssimos. O que a gente concluiu nesse almoço e que eu já sabia, que a indústria precisa de uma vitrine para expor seus produtos, onde que o fabricante de macacão ou fabricante de moto e assim por diante, ele confirma a qualidade do seu produto, a competitividade e assim por diante. Na vitrine, mas a vitrine desse mundo são as pistas, é um evento esportivo, são as corridas. E aí esse executivo me dizia, a indústria está carente e ninguém faz, porque ninguém ousa correr o risco, precisava de um capital relativamente alto para fazer essa roda começar a girar. E a Pirelli foi a primeira a dizer, estou dentro. Hoje a Pirelli é nosso patrocinador exclusivo e fornecedor único dos pneus. O campeonato é monomarca, com isso a gente consegue igualdade, todo mundo usa o mesmo pneu, então tem o mesmo rendimento. A gente tem como outros patrocinadores principais a Honda, a Kawasaki, Mobil, Elf. Então isso demonstra como está a aceitação, que é alta. Se a gente olhar dentro da pista, três grandes marcas já têm equipes oficiais de fábrica correndo, Kawasaki, Honda e BMW. Nunca existiu esse tipo de movimentação no país. Detalhe, as três correm e escolheram tão somente o Superbike Series para competir. Já existe uma confirmação de que Ducati e MV Agusta entram no campeonato também com equipes oficiais. Falando em pilotos e falando em aumento, você como instrutor e como piloto, como é que você enxerga a nossa atual realidade dos pilotos brasileiros que a gente tem hoje, capacidade técnica deles? A gente está numa boa geração? A geração atual é excepcional, é muito boa, mas isso não vai se refletir, porque muita gente fica só falando por que não tem piloto no Mundial. A geração atual é excepcional, mas isso não vai se refletir na presença de brasileiros mundo afora. Eu, Danilo Andrique, Danilo Lewis, Felipe Thiriet, Eber Pedrosa e alguns outros, todos já passaram por experiências internacionais mais ou menos. Mas a grande verdade é que todos também chegaram lá tarde, por um único motivo, porque nós também começamos tarde. Eu talvez dessa turma toda que eu mencionei, fui o que começou a andar de moto mais tarde. Ao mesmo tempo sou um dos que tem mais conquistas aqui e fora. Mas o que eu quero mostrar, a gente só vai resolver esse problema quando a gente tiver um real trabalho de base. E muita gente desde o primeiro ano dizia, mas por que o Superbike Series não tem um trabalho de base? Enquanto o evento não estiver estruturado, não adianta querer fazer. E eu não posso abrir agora, mas o ano que vem já tem tudo desenhado para realmente a gente emplacar um trabalho de base e ter crianças. E aí significa que essas crianças que comecem a correr em 2013, caso algo aconteça, elas vão despontar ou surgir lá por 2017, 2019, é um trabalho lento. Então, a geração atual é competitiva, tem um nível técnico altíssimo, mas está todo mundo velho. Agora faltam bem poucas etapas para chegar no final, para selecionar os 8 primeiros que vão para a disputa do título.
Que recado tu daria para os teus principais oponentes ali, pro Henrique e pro Diego, que estão no topo da tabela? Eles me conhecem bem, eles sabem que eu tenho prazer em disputar com eles e estar na pista. Recado eu não preciso dar de forma tão direta, eles sabem como é que eu estou sendo muito regular, eu fico sempre ali entre os ponteiros, oscilei no campeonato entre segundo e quarto, então entre os 8 eu já estou, independente de qualquer outro resultado, e aí nas etapas finais é ir para a morte. Eles sabem que eu nunca fui, nunca vou ser um cara fácil, e eles também não são, e esse é o prazer da competição. E obrigado por nos receber aqui, espero que tenham gostado então, pessoal do Best Riders, e até a próxima.